Olá, amigos, muita paz a todos. Este programa se propõe a oferecer reflexões relacionadas a nós, seres espirituais que somos, reencarnados e vivenciando as experiências que nos são próprias pela nossa condição de espíritos em evolução. Sempre estão conosco trabalhadores do movimento espírita que nos trazem importantes conteúdos. Hoje contamos com a presença de Ana Flávia Cipolicol, que é dedicada às atividades da Associação Espírita de Maringá, Amém, e também da Federação Espírita do Paraná. Olá, Ana, somos muito gratas por você estar aqui conosco hoje. Olá, Dona Ivone, a gratidão é minha pela oportunidade de conversarmos. Ana, a parte 4ª do Livro dos Espíritos tem capítulos que tratam de penas e gozos terrestres e futuros. Mas, embora falem de penas que podem gerar dores, Allan Kardec intitulou esta parte como das esperanças e consolações. Você poderia comentar? É muito interessante mesmo, Dona Ivone. Nos parece, lendo a parte e também o seu desenvolvimento na obra O Céu e o Inferno, que isso se dá exatamente porque não existem penas eternas. Então, quando nós tomamos uma decisão e uma atitude que não seja condizente com as leis divinas, nós teremos consequências, tanto quanto a gente tem consequências quando elas são condizentes, boas consequências. Quando elas são contrárias, são consequências que nos geram penas, nos geram desafios, necessidade de ressarcimento, seja no mundo físico, na reencarnação, seja no mundo espiritual, que seriam então as penas futuras. Porém, sempre haverá esperança da reabilitação, porque ela acontecerá necessariamente para todos nós. Todos nós seremos felizes, todos nós em algum momento optaremos por fazer os ressarcimentos e a escolha de agir de forma condizente com a lei divina, que é o melhor para nós. E essa esperança por si só já é uma consolação. É a consolação de saber que, embora eu esteja passando por um desafio, eu tenho a esperança de superá-lo e vivenciar emoções diferentes daquelas que talvez eu esteja tendo nesse momento, quando eu posso estar colhendo consequências, né, aflições de más escolhas dessa reencarnação mesmo, ou de reencarnações anteriores. A própria revelação divina, e mais particularmente vamos falar aqui do Espiritismo, é uma consolação por nos mostrar essa esperança, né? De que sim, existem responsabilizações, mas elas não são eternas. Eu não vou sofrer eternamente. Há um termo, há um fim. E esse fim está muito associado à minha disposição de começar a fazer um caminho diferente agora. É exatamente a proposta de Jesus, né? Ver a vida como uma oportunidade de ressarcimento e de construção de um estar melhor, um ser melhor no futuro. Ana, como você colocou, todos nós estamos em busca da felicidade, né? E a pergunta que vem, e que inclusive está em O Livro dos Espíritos, né? É se é possível termos a felicidade completa na Terra. Completa não, porque a Terra é um planeta de provas e expiações. E planetas com esta característica têm a finalidade de receber espíritos
que se equivocaram em relação à lei divina e que precisam expiar e reparar esse equívoco para fixar em si o aprendizado. É como se eu tivesse que refazer um trabalho, uma disciplina escolar, para a gente pegar um exemplo mais do cotidiano, embora simplório, mas mais do cotidiano, para fixar esse aprendizado. Ou então que eu precise fazer ali uma prova para verificar o quanto de fato eu aprendi. Então, é natural da categoria do nosso planeta que esses desafios aconteçam. A Terra não será para sempre assim, porque os mundos evoluem como as pessoas evoluem, e haverá um momento em que ele será um planeta regenerado, em que a experiência da vida física vai ter um outro objetivo, que não é mais o de espiar, mas é o de qualificar as potências da alma, a inteligência, os sentimentos, enfim. Porém, nós podemos ter aqui alguma felicidade, a felicidade possível, que os espíritos vão responder em um livro dos espíritos, que é justamente aquela do cumprimento do dever, de realizar os aprendizados que nos estão propostos, tendo a consciência tranquila de que a nossa parte a gente fez. E também tendo uma fé no futuro, porque eu sei que se hoje eu estou colhendo um plantio que eu fiz antes e que talvez não tenha sido tão bom, eu estou plantando algo diferente e colherei também no futuro. Um outro detalhe que nos parece muito significativo das respostas dos espíritos é que cabe a nós também suavizarmos os nossos desafios. Porque às vezes a gente poderia estar sendo mais feliz do que está, apesar das nossas experiências reencarnatórias, que às vezes são difíceis, mas a gente torna mais complicado ainda porque a gente acrescenta ali o peso da mágoa, o peso da queixa, da revolta contra a lei divina, e com isso a gente perde a conexão com os benfeitores espirituais, a gente perde a sintonia com eles, né? E de alguma forma a gente perde forças também. Então nós podemos fazer diferente e qualificar. Então, existe uma expressão de um espírito, do espírito Joana de Ângeles, que é chorando, porém sorrindo. É possível amenizar, não é, Ana, as nossas dificuldades, as nossas dores, quando nós buscamos cultivar a alegria de viver, né? O nosso querido Divaldo sempre fala na alegria de viver, né? Também, Ana, em O Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador chama a atenção para o quanto os tormentos voluntários podem atrapalhar essa felicidade, não é? Isso tem muita relação com o que a gente estava conversando mesmo, Dona Ivone, porque existem algumas experiências que a gente não pode evitar, né? São desafios que vão surgir na nossa reencarnação, porque eles estão ali para nos reabilitar, por mais difíceis que sejam, né? Às vezes eu tenho uma experiência, por exemplo, com um familiar difícil, porque é um reencontro, nós estamos reaprendendo a conviver, né? Então, é chorando, como a gente mencionava, porque é um desafio, mas é sorrindo de estar ressarcindo. Agora, o tormento voluntário não é isso. O tormento voluntário é, de alguma forma, quando eu coloco nisso a revolta. Por quê? Porque não era necessário. Eu poderia estar vivenciando, sentindo, claro, a dificuldade, mas com essa certeza da reabilitação e tendo mais forças. Uma outra situação em que o tormento voluntário ele é assim muito claro, quando a gente vai buscar a solução das nossas dificuldades em outros vícios, na fuga da realidade. Então, esse tipo de aflição não está dentro dessa cota. Nós é que estamos buscando, e aí dificultando bastante, colocando um peso extra que não era necessário. Por isso ele é um tormento voluntário, eu escolhi aquele tormento. É muito importante observar na nossa vida, porque às vezes o que está pesando efetivamente é essa cota extra que a gente coloca em experiências que já não são tão fáceis, porque afinal de contas é um planeta de provas e expiações. Então realmente isso atrapalha. E é exatamente por isso que os espíritos vão dizer que depende de nós suavizar
as nossas dores, né? Ou, naturalmente, o contrário, dificultá-las através desses tormentos voluntários. Então, é bem importante prestar atenção neles realmente. Excelente reflexão, Ana. Mas e quando os males independem da maneira de proceder da pessoa? Ou seja, são dificuldades que não se pode evitar. O que você nos diz, Ana? É interessante quando os espíritos tratam desse assunto, ali na parte 4ª do Livro dos Espíritos, o convite que eles nos fazem é, então, de nos resignar, né? E de sofrê-los, de passar pela experiência sem reclamar. Porque se independeu de nós e chegou, se Deus é justo e bom, e Ele o é, há um motivo para nós estarmos passando por aquela experiência. Então, de alguma maneira, ela é necessária para o nosso processo educativo. E é interessante a questão de evitar a queixa, porque a queixa, além de não resolver nada, ainda faz com que a gente perca muito tempo de observar naquela experiência o que eu poderia aprender. Porque normalmente uma experiência desafiadora vem para transformar alguma característica pessoal que nós temos. Então, se realmente independeu da minha vontade aquela situação, certamente eu estou passando por uma experiência que eu mesmo combinei antes de reencarnar e que é importante para mim, mas que a queixa pode fazer com que eu não faça o aprendizado. Então, por isso é importante realizar essa experiência, cumprir o dever sem murmurar. Porém, é sempre importante a gente ser bem honesto conosco e avaliar se realmente independeu da nossa vontade. Porque também é muito comum quando uma coisa acontece, dá a impressão que a gente não teve participação nenhuma, mas se a gente for honesto e analisar, a gente vai ver, se eu tivesse feito ou deixado de fazer isso ou aquilo, essa situação já não teria se reproduzido dessa maneira. Então, também é importante fazer essa avaliação honesta. Mas quando não dependeu mesmo, é identificar como um convite à resignação e à experiência. E mesmo quando a gente fez o que não deveria estar colhendo de alguma forma de maneira amarga, vamos reconstruir, né? A vida é sempre esse foco na esperança e na consolação, na possibilidade da reconstrução. A mágoa é outro sentimento que causa muita dor, muita infelicidade, não é, Ana? Muita. É como um veneno, né? Eu acho que até existe essa expressão. É como um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. É claro que aquele que nos causou mal vai ter a sua responsabilização pela lei divina, mas isso não aconteceu com a gente por acaso. Então, fiquemos com a nossa parte, façamos o aprendizado e deixemos que a providência tome conta dele como está tomando conta de nós, né? É um sentimento difícil de vencer, não queremos diminuir isso. Às vezes demora muito tempo, mas é importante que a gente se empenhe em trabalhá-lo, porque é vital para nós. Né? É muito importante a reflexão, né? De que muito. Aquele sentimento está fazendo mal para nós, né? Muito mais. É como um espinho cravado na pele, né? Enquanto você não tira, a dor permanece, né? Exatamente. Mas, Ana, nós podemos dizer que a perda de pessoas queridas é uma das dores muito genuínas que temos na Terra, não é? E nesse caso, qual a esperança e a consolação que nós podemos identificar nesta situação? Realmente, a perda de pessoas que a gente ama, né, que são muito importantes para nós, que nos alimentam afetivamente, também é uma experiência de expiação ou de prova, né? Realmente dói muito. A esperança e a consolação está em saber que a separação, ela também não é eterna, né? Essa pessoa, ela não desapareceu, ela apenas mudou de um estado de encarnado no corpo físico para um estado de espírito desencarnado vivendo no mundo espiritual. E nós reencontraremos. Quando? Essa resposta pode ser muito relativa, porque quando a gente faz a prece
para uma pessoa querida, para qualquer um, mas para uma pessoa querida que desencarnou, ela recebe a nossa prece e muitas vezes retribui pelo pensamento. Então a gente continua em interação pelo pensamento, se consolando de alguma maneira. Durante o sono do corpo físico, o espírito não fica ali dormindo. Ele faz um desprendimento parcial e faz visitas ao mundo espiritual e pode encontrar essas pessoas que ama e pode interagir com elas, matar saudades. E quando a gente desencarnar, ou seja, quando a gente passar pelo fenômeno da morte do corpo físico, então a nossa convivência com essas pessoas poderá vir a ser tão habitual quanto a gente estava acostumado no corpo físico. Embora essas oportunidades de interação anteriores possam ser muito habituais também. Alguém poderia dizer assim, Ana, mas não é a mesma coisa de eu poder ir fazer a visita para a pessoa quando eu quiser ou fazer uma ligação. De fato, é uma experiência diferente e aí está a expiação ou a prova. Mas esse ponto de vista também é relativo, porque às vezes a gente está mais sintonizado pelo pensamento e pelo afeto com alguém que já partiu de volta para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, do que se estivéssemos, por exemplo, eu em uma cidade e o meu afeto em outra cidade. O deslocamento demora muito mais do que, por exemplo, a interação do pensamento. Então, existe esperança e consolação nesses raciocínios, e em saber que eu estou passando por essa experiência também para aprender a desenvolver alguma característica, a valorização, a empatia, alguém que poderá ser auxiliado depois com a minha própria experiência, mas quando a gente ama, sempre haverá o vínculo, não há separações eternas. Eu acho que isso é de uma suprema consolação. Sem isso fica bastante difícil. Sem dúvida alguma, não é, Ana? Por isso a gente sempre reflete quanto é importante a doutrina espírita em nossa vida, né? O conhecimento dos seus princípios. É por isso que a gente se dispõe, não é, a divulgá-lo, a levar para as pessoas exatamente esta mensagem consoladora, não é? Ana, nós agradecemos muito a sua participação, por estar aqui conosco, esperando tê-la em outras oportunidades conosco. Eu que agradeço, Dona Ivone, muito obrigada. Obrigada, Ana. Acessando o site momento.com.br, nós vamos encontrar as mensagens do Momento Espírita. São mensagens que duram em torno de 5 minutos e que nos trazem muito consolo e esclarecimento. Nós agradecemos a todos por estarem conosco, pela participação, e lhes desejamos muita paz.